Bom, gente, e aí? Eu não tô mais sozinha aqui no estúdio do Money. A gente faz essas mágicas e Lucinda Pinto aparece. Muito bom estar contigo. Obrigada, Muriel. Muito bom compartilhar com você dessa bancada hoje. Muito bom. A gente vai ficar juntas essa semana, aproveitar que Naka tá viajando lá em Davos e já Beijo, a gente Naka. fala sobre isso. Um beijo, Naka. Vamos falar um pouco sobre como que o feriado de Martin Luther King mexeu com as bolsas do mundo todo, mas aqui também no Brasil. Estamos com os mercados fechados hoje nos Estados Unidos. Falta do pregão por lá acabou esfriando o ritmo do Ibovespa, mas a semana promete, aí eu quero te ouvir, Lucinda, sobre o que esperar sobre esses movimentos. Não à toa, a gente já vê um gostinho aqui, porque a gente vê o VIX olhando, vendo os movimentos futuros, principalmente lá das bolsas dos Estados Unidos, já de olho e pensando, olha, bom, a gente está com uma preocupação com relação à volatilidade, o índice do medo disparando, portanto, semana importante, aparentemente. É isso mesmo. Hoje os mercados tiveram uma trégua, né? O volume de negócios aqui foi bem menor, o que é natural. Quando os operadores brincam, quando a matriz não funciona, aqui também os negócios ficam um pouco mais lentos, o ritmo diminui, mas isso não significa que já não tem aí, como você mesmo colocou, um gostinho de preocupação. E acho que o principal indicador, o principal dado que demonstra isso realmente é o ouro. O que está acontecendo na prática é que o mundo todo está com medo do que o Trump vai fazer. É isso, essa história da Groenlândia parece muito mais uma ameaça. Acho que, no fim, ninguém acredita que efetivamente ele vai colocar lá os pés americanos, mas é um processo de desgaste, um processo de busca por ativos alternativos. E aquilo que se considerava seguro outrora, por exemplo, os juros dos treasuries ou os treasures, isso não é mais uma segurança. Então, naturalmente, o mercado está migrando para o ouro. E o que é curioso, Muriel, é que sem um impacto tão forte sobre outras moedas. Nem o euro está se valorizando tanto, nem as moedas emergentes. É o ouro mesmo que hoje parece o lugar mais seguro para o investidor estar. Então, é isso que está acontecendo. E o índice VIX, eu acho que ele está refletindo, ele vem aí no bojo desse movimento aí de preocupação, como você colocou. Então, esse tema ele vai continuar super central e, de alguma forma, ainda que de forma muito marginal, ele já beneficia os emergentes. Difícil dizer, né? Porque a verdade é que essa volatilidade toda sempre é uma má notícia, nunca é exatamente uma coisa super positiva para mercados, mas de alguma forma, dólar mais fraco pode, de forma marginal, favorecer o real. Agora, o tema, Muriel, que está realmente no foco é crescimento. E o Brasil entra, aí sim o Brasil entra nesse processo como mercado emergente, provedor de commodities. Então, o mundo está comprando crescimento e é isso que deve continuar favorecendo, de alguma forma, a Bolsa e o real de forma secundária também. Portanto, pelo menos nessa semana a gente pode ter uma bolsa favorecida diante dessas movimentações, todas que estão acontecendo pelo mundo. Talvez a gente tenha um Ibovespa aí garantindo pelo menos uma alta, não recortes como a gente viu, por exemplo, semana passada, né? Mas talvez um cenário positivo num campo positivo. É isso mesmo. Agora, você mesma mencionou que tem uma série de ações perdendo bastante. Sim. E isso tem a ver com o quê? O que está puxando o Ibovespa e vai continuar puxando são as ações que se beneficiam diretamente desse ambiente internacional. Petrobras, Vale, siderúrgicas, frigoríficos, eventualmente papel e celulose, as ações que têm um super peso no Ibovespa, que no fim das contas são esses papéis que determinam o comportamento do Ibovespa e que se beneficiam diretamente do cenário internacional. As ações locais, elas ainda estão apanhando. Não tem jeito, juro alto ainda é uma notícia. A gente vai falar muito de juro aí nos próximos dias, mas aparentemente a aposta em corte de janeiro realmente ficou apagada, né? Acabou. A discussão agora é se a Selic vai cair 0,25 ponto ou meio ponto em março. Hoje ainda parece 0,25 mais provável, mas tem muito indicador, muito número para sair. O Banco Central deve trazer algum recado aí no próximo Copom. Seja como for, esse cenário de juro ainda forte vem castigando as ações que estão mais relacionadas ao consumo local. Você mencionou Natura, Hapvida, as varejistas. Então, esse é um cenário que deve permanecer aí nos próximos dias. E aí até aproveito para te perguntar, porque você citou as commodities, a gente viu como é que está o desempenho da Vale nesse momento, passou praticamente o pregão todo operando em queda. Hoje, na China, em Dalian, fechou com queda de mais de 2% também. É verdade. É importante dizer que a Vale vem subindo bastante, assim como outras mineradoras. Então, é provável que tenha havido uma correção junto com o minério de ferro. Mas tem uma notícia interessante, que é a produção de Simandou, que é a mineradora da África, que ela é de sociedade, tem como sócios chineses e a Rio Tinto. E essa
mineradora, no momento em que ela tiver a pleno vapor, ela vai mudar completamente o xadrez aí da produção de minério de ferro no mundo. Ela tem uma capacidade de produção muito grande, então o início da produção de Simandou traz essa perspectiva de muita oferta, e isso castigou hoje o minério de ferro e as mineradoras. Mas ainda assim, com esse cenário positivo de atividade, olha, Estados Unidos crescendo a uma taxa anualizada de 4%. A China anunciou crescimento de 5% do PIB, também uma taxa anualizada, o que indica que parece que a desaceleração chinesa chegou no fundo do poço. Europa com juro baixo, perspectiva de recuperação ainda que de forma mais gradual. E o mundo emergente, já cortando o juro, Brasil ainda no fim da fila, mas cortando o juro também com cenário de crescimento, tudo isso favorece as commodities e é provável que o minério de ferro, nesse cenário, se recupere. Pois é, e olhando para esse cenário de excesso de oferta, é quase como a gente tem visto com relação ao petróleo, essa preocupação com excesso de oferta que constantemente faz com que o preço do petróleo caia bastante ao longo dos últimos meses, anos até com WTI, Brent. Talvez a gente possa começar a ver isso também com o minério de ferro, com essa possibilidade de excesso de oferta por lá? Eu acho que o minério de ferro está muito mais ligado mesmo à atividade do que o petróleo. Eu acho que o minério, ele além da questão da oferta e da demanda, obviamente da demanda, mas a demanda ela vem muito dessa recuperação da atividade, ela responde mais diretamente. O petróleo ele tem outros fatores, né? Ele tem a questão geopolítica, ela é muito importante na definição da oferta e também, obviamente, do consumo, da definição de quem compra de quem. Então, acho que o petróleo, para essa commodity, o cenário, ninguém alterou essa perspectiva de que o petróleo deve continuar se desvalorizando, embora a gente não constasse também com essa volatilidade recente vinda aí dos movimentos dos Estados Unidos. Mas, de toda forma, o cenário para petróleo ainda é de recuo, ainda é de queda. Portanto, muita atenção a gente precisa ficar nessa semana, só para a gente relembrar juntas aqui, principalmente a questão geopolítica envolvendo aí Donald Trump, Groenlândia, Europa. Isso pode ter um impacto importante também, como um todo, nos nossos mercados, não só lá fora, mas também aqui. Sem dúvida nenhuma, mas eu acho que os indicadores de atividade, que tem alguns para serem divulgados essa semana, principalmente lá fora, e os que virão aqui do Brasil, que provavelmente vão se concentrar na semana que vem, esses também são fundamentais, porque é isso, os investidores globais estão muito de olho em crescimento. Essa é a variável que está movendo os mercados. E tem uma rotação de carteira já acontecendo há algumas semanas e que continua agora, que é venda de ações de tecnologia, que já subiram muito, e compra de papéis, por exemplo ligados à saúde, ligados ao setor de energia e commodities de modo geral. Então, é por essa mão que o Brasil tende a se beneficiar, que o Ibovespa tende a ganhar aí fôlego nos próximos dias. A gente vai trazer, claro, todos os detalhes ao longo das próximas horas com relação ao FMI, que divulgou também informações de projeção de crescimento para o Brasil, com alguma leve queda também, mas vale a gente ficar atento a esse cenário que a Lucinda traz para a gente aqui. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Muriel. Boa tarde para todos. Boa tarde.